Olá, boa tarde a todos os meus participantes da minha empresa de futebol de campo federado 2020 pela Federação Catarinense de Futebol. Pessoal, hoje eu estou abrindo então a gravação do mês de julho de 2020 e pedir desculpa para todos, né? Eu fiquei 2 semanas aí, era para mim começar os meus trabalhos de gravação dia 1º de julho, né? Mas aqui na minha região de Tijuquinhas, município de Iguaçu, Santa Catarina, aconteceu um vento bomba, né? Um tornado bomba, que destruiu muitas regiões aqui por perto. E eu acabei ficando 2 dias sem energia elétrica. E por conta disso, eu acabei não gravando o meu vídeo dia 1º de julho. Então eu peço desculpa para todos, né? Das minhas empresas de arbitragem, que eu fiquei 2 dias sem trabalhar, sem acompanhar o Facebook, né? As minhas redes sociais. Mas hoje eu tô aqui, nessa sexta-feira, dia 3 de julho, voltando com meus vídeos e com a volta do futebol de campo 2020. Quero dizer que estou muito feliz com a minha empresa de árbitro de futebol federado 2020 pela Federação Catarinense de Futebol, que está cada vez mais crescendo nas redes sociais. Isso é muito bom, gente, né? A gente tem uns problemas pessoais em casa, fica sem energia elétrica, mas a gente sempre dá a volta por cima e não é isso que impede a gente de trabalhar, né? E agradeço muito pelas 410 curtidas, né, gente? Teve nesse tempo aí que faltou energia na minha região. Mesmo assim eu não pude acompanhar o crescimento, mas estou muito feliz, né? Eu agradeço a todos os clubes, empresas de uniformes, patrocinadores que fazem parte da empresa, que estão sempre no meu crescimento e no meu grande objetivo de voltar a atuar em campo de jogo. E agradeço pelos 410 participantes, né? Então a gente tem os 2 crescimentos iguais aí durante essa pandemia do coronavírus aí, que está com o futebol parado. Então os 2 igualam a 410 curtidas e 410 participantes. Da minha empresa de futebol 2020, quero cada dia conquistar mais participantes para eu ser um árbitro de futebol na profissão, né, gente? Tudo que a gente faz na vida a gente tem que zelar por alguma coisa, então eu zelo pelo futebol e pela minha carreira que eu vou seguir após pandemia. E atuar em vários jogos também, isso é muito importante, né, gente? A gente sempre lembra que o nosso sonho é ser árbitro, mas a gente quer atuar em vários jogos, porque a gente tem 3 categorias para subir. A terceira, a gente começa na terceira categoria, que é juvenil, futebol de base e não profissional, divisão de acesso, que é não profissional também. Porque sem árbitro não existe jogo, né, gente? Aí depois a gente sobe para a segunda categoria, que aí é os jogos de sub-15, sub-17, sub-20. E depois a gente sobe para a primeira categoria da arbitragem, que é jogos profissionais. Aí é outro nível que depois eu vou entrar em detalhes com vocês. Bem, pessoal, antes de terminar essa gravação importante, que eu estou voltando aos meus trabalhos, com meus programas de arbitragem, né? Mesmo o futebol tá parando, a gente tá aí nessa lida, lutando para as coisas dar certo. Eu vou passar para vocês uma tabela de 4 jogos para vocês ficar atentos. Volta do futebol dia 8/7/2020, né? Jogos, né? São 4 jogos que vão começar dia 8, né? E a federação já fez reunião com a prefeitura para liberar os jogos a partir do dia 12/7 em Florianópolis, no estádio da Ressacada do Avaí e no Orlando Scarpelli do Figueirense. O primeiro jogo da semana do mês de julho é dia 8/7, Chapecoense e Avaí, às 9h30, no Arena Condá, Chapecó. Esse jogo vai ser transmitido na NSC TV. O segundo jogo também é dia 8/7, quarta-feira, lembrando para todos.
é Criciúma versus Marcílio Dias. É no estado Heriberto Russi, Criciúma, às 7 horas da noite. O jogo vai ser transmitido no futebolcatarinense.tv. O terceiro jogo é Joinville versus Brusque. Arena Joinville, às 21 horas é a partida. Quinta-feira, dia 9/7. Vai ser transmitido no futebolcatarinense.tv. O quarto jogo e último da semana, né, é Juventus versus Figueirense. Estádio João Macalto, Jaraguá do Sul. Dia 9/7 também. Horário era às 6h30, mas o jogo foi transferido para as 3 horas da tarde. E vai ser transmitido no futebolcatarinense.tv. Gente, o motivo que esse jogo do Juventus e Figueirense, que foi transferido o horário, é por causa do tornado bomba que atingiu o estádio do João Macalto, em Jaraguá do Sul. Bem, pessoal, dando sequência então ao nosso programa aqui de arbitragem, nessa sexta-feira, dia 3 de 2020. Antes de eu tocar o desafio para vocês, passar o desafio de 20 perguntas para vocês, eu vou falar para vocês acompanhar no Facebook o link da minha empresa que eu vou passar para vocês agora, tá? Arbitragem Futebol de Campo Federado 2020 pela Federação Catarinense de Futebol. O link da minha empresa para vocês acompanhar todo o trabalho que eu vou voltar agora, após esse tornado bomba que passou na minha região. Eu acabei ficando 2 dias sem acompanhar as informações. O link da minha empresa é https://facebook.com/Maurício Creus, árbitro de futebol de campo federado 2020. Então vocês depois lá no YouTube também vai estar, quando eu carregar o vídeo tudo certinho, o link na matéria que eu faço para vocês acompanhar. Bem, antes de encerrar, então eu vou lançar o desafio para vocês participarem nos comentários, que é muito importante, né? Mesmo o futebol tá parado, a gente tá sempre ligado às notícias, às regras. Hoje eu vou fazer bastante publicação no Facebook também, vou voltar à lida, né? Não posso ficar parado, porque senão a gente acaba perdendo visibilidade e crescimento nas redes sociais. Bem, gente, são 20 perguntas então que eu vou desafiar os meus participantes e gente de fora, né, que os outros árbitros também podem participar, que é muito importante para o futebol. A primeira pergunta é o seguinte: qual deve ser a distância entre o poste penal e o semicírculo dessa área? 3 opções de resposta. Letra A, 11 metros. Letra B, 7,32 metros. Ou letra C, 9 metros e 15. Questão 2. O que é o arco de círculo no campo de futebol? Para que ele serve? Letra A, tem um raio de 11 metros a partir do ponto penal. Letra B, pertence à área penal. Ou letra C, serve para determinar a distância mínima da bola de todos os jogadores devem ficar na execução de um tiro penal, a execução do cobrador e do goleiro. Questão 3. Quem é responsável por garantir que as bolas estejam e atendam às exigências da regra 2? Letra A, é o organizador da competição, o árbitro ou árbitro e ou quarto árbitro. Questão 4.
O goleiro faz marcas com os pés no campo de jogo, com a bola em jogo. Na opinião de vocês, pessoal, qual será a decisão do árbitro? O árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva quando a bola estiver fora de jogo. O árbitro advertirá o jogador, se não poder aplicar a vantagem, ele advertirá o infrator por condutas... Desculpa. O árbitro advertirá o jogador e tentará apagar essas marcas. Então, gente, todo goleiro ou todo jogador tem essa mania de fazer marcas no campo. Isso não pode, gente. Qualquer jogador que fizer marcas no campo sem autorização do árbitro, ou qualquer situação, ele tem que ser dividido com cartão amarelo. Paralisar o jogo, se não puder aplicar vantagem, ele advertirá o infrator por conduta antidesportiva e reiniciará o jogo com bola ao chão. Questão 5. No que tange a regra 3, marque a alternativa correta. Ai, meu Deus, agora eu pulei aqui. Questão 5, pessoal. Só voltando, desculpa que eu tive uma falha aqui. No que tange a regra 3, marque a alternativa correta. Um jogador substituto que se torna jogador por conta de um procedimento de substituição pode dar reinício ao jogo sem a necessidade de entrar no campo primeiro? Se o árbitro não for informado de uma substituição ocorrida no intervalo do jogo, o jogador substituto pode continuar a jogar e não deve sofrer punição disciplinar. O fato deve ser informado no relatório autoridades componentes. Com a mudança nas regras 2018-2019, estão permitidas as substituições ilimitadas em todas as categorias do futebol, desde que esteja previsto no regulamento da competição. Questão 6. Se o regulamento da competição estabelecer que todos os jogadores e substitutos deverão ser relacionados antes do tiro de saída para iniciar a partida e uma equipe inicia o jogo com menos de 11 jogadores, somente os jogadores relacionados na súmula antes do início da partida poderão completar os 11 jogadores. De acordo com o texto acima, podemos afirmar que, letra A, se o jogo iniciou com 7 jogadores, somente os atletas relacionados como jogadores titulares poderão completar a equipe? Letra B, somente o banco de reservas poderá ser completado após o início do jogo. Letra C, independentemente de jogo ter iniciado, todos os jogadores e substitutos que chegarem poderão completar sua equipe desde que estejam previamente relacionados. Então, quando a gente fala relacionados, pessoal, é a súmula, é os documentos que comprovam e tem a relação de todos os jogadores que vão compor aquele jogo. Se a pessoa não tiver relacionada, essa pessoa vai ser obrigada a ser retirada do campo de jogo. 7. Se durante uma partida as marcações do campo de jogo ficarem invisíveis, de modo que possam prejudicar uma decisão importante, o árbitro deve paralisar o jogo
pois as marcações devem ser visíveis, aguardar a remarcação do campo dentro do prazo regulamentar? Deixar o jogo prosseguir, pois o início tudo estava regular, ou encerrar a partida imediatamente. Questão 8. De acordo com a regra 1, qual o comprimento mínimo e máximo das linhas laterais? 90 e 120, 45 e 65 ou 90 e 105? Questão 9. Qual a distância entre os dois postes de metas e da barra transversal ao chão? Letra A, 7,22 e 2,44, 7 metros e 32 por 3,44 ou 7 metros e 32 por 2 metros e 44. Questão 10. De acordo com a regra 2, como deve proceder o árbitro em caso de necessidade de substituição de bola defeituosa? Letra A. O jogo será interrompido. O jogo será reiniciado com a execução de uma bola ao chão no local em que a bola ficou defeituosa. Ou letra C. As respostas A e B estão corretas. 11. Qual é a circunferência e peso da bola, máximo e mínimo? Circunferência 71,68, peso 450 gramas e 410 gramas. Circunferência 70,68, peso 450 e 410 gramas. Ou circunferência 71,68, peso 450 gramas e 400 gramas. Questão 12. Se antes de iniciar uma partida em estádio sem iluminação artificial, o árbitro perceber que a luz do sol não será suficiente para que o jogo tenha tempo normal, ele pode comunicar tal fato aos capitães e se houver acordo entre eles, reduzir o segundo tempo e se o regulamento da comissão permitir, reduzir ambos os tempos da partida antes de iniciá-la, se houver acordo também entre os capitães, desde que o regulamento da competição o permita. Dar início à partida normalmente, pois o árbitro não poderá precisar a hora que vai escurecer. 13. Se um jogador perder seu calçado, e se na mesma jogada chutar a bola e marcar um gol, o árbitro deve invalidar o gol e marcar um TLI, pessoal. TLI é tiro livre indireto, contra a equipe desse jogador por jogar perigosamente, já que todos os demais jogadores estão calçados. Validar o gol, pois não houve qualquer infração. Instruir o jogador a recolocar o calçado antes de iniciar a partida, ou mesmo para deixar o campo para fazê-lo. Validar o gol, pois não houve qualquer infração, e obrigar o jogador a deixar o campo para recolocar o seu calçado. 14. Tendo em vista a nova tecnologia, qual é a opção correta entre os materiais abaixo, sendo sim para os equipamentos que é uso permitido e não para os equipamentos de uso proibidos? Primeira, pulseira de borracha, sem possibilidade de oferecer perigo. 2. Protetores de cabeça. 3. Brinco embutido e sem possibilidade de causar dano. 4. Máscaras faciais. 5. Tornozeleiras, protetores de braço e óculos de proteção. Letra A. Não, sim, não, sim, sim, sim. Letra B.
sim, sim, não, sim, 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 sim. Letra C, não, 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 sim, sim, não, sim. 15. O dever de cronometrar o tempo e fazer as anotações das ocorrências da partida é: letra A, exclusiva do árbitro e dos árbitros assistentes, do árbitro, mas porque todos os demais oficiais de arbitragem devem ajudar o árbitro a controlar o jogo de acordo com as regras. Todos podem participar dessa tarefa, mas a decisão final será sempre do árbitro. Questão 16. Autoridade natural para controlar o equipamento dos jogadores antes do início, inclusive nos vestuários e após o início do jogo é: letra A, apenas do árbitro, letra B, apenas do quarto árbitro, ou letra C, do árbitro e do quarto árbitro, nesse caso, sobretudo dos jogadores suplentes, e por determinação do árbitro também dos árbitros assistentes. Questão 17. Se o jogador estiver gravemente lesionado, o árbitro deve paralisar a partida, permitir o atendimento emergencial dentro do campo e depois assegurar que o jogador seja transportado para fora do campo de jogo com segurança e rapidez. Paralisar a partida e permitir que o atendimento médico seja realizado dentro do campo sem que o jogador seja obrigado, depois do atendimento, a sair do campo porque o atendimento foi rápido. Ou permitir que o jogo continue até que a bola esteja fora de jogo. O árbitro que marca uma falta vencida porque a vantagem não se concretizou, qual é a resposta correta? Letra A, está correto, mas apenas quando a vantagem não se concretiza, segundos depois, independentemente da importância da vantagem concedida. Está errado, pois se deu a vantagem, não pode mais rever sua decisão. Ou está correto, mas apenas quando o ataque prometor ou a oportunidade clara de gol que imaginou não se concretizou. O árbitro tem autoridade para mostrar cartões amarelo e vermelho sempre que a partida estiver sob a sua jurisdição, exceto na seguinte situação: desde o momento em que entra em campo para dar início à partida e até o momento em que sai do campo. Ou seja, mesmo antes da partida ser iniciada, durante e mesmo depois da partida. Desde o momento em que entra no campo de jogo para fazer a vistoria prévia até quando encerrar a partida. E durante a prorrogação e a disputa de tiros do ponto penal para determinar o vencedor da partida. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, né? E mais uma vez deixar um grande alerta para todos, né? Vamos se cuidar com esse coronavírus. Vamos todos se cuidarem, lavarem bem as mãos, usar máscara quando sair para algum lugar, algum estabelecimento. E vamos todos se preparar para a volta do futebol dia 8, né? Então já tem as transmissões aí que eu já passei para vocês. E dia 12, então, Florianópolis está liberada para o futebol. Muito obrigado a todos mais uma vez e vou encerrando esse programa de arbitragem de futebol federado 2020, agradecendo a participação de todos.